Então, por que eu queria introduzir essa tecnologia hoje, né? Todo o sistema, alimentação, né? Diferenciada que está hoje, toda essa tecnologia de comunicação, como WhatsApp, Facebook, YouTube, todas essas redes aí, né? Esse sistema tão moderno que está hoje, todas as coisas. Então, a alerta é na modificação genética, né? Que é o DNA, o genoma humano, e também na alimentação, né? Que é os transgênicos e todas essas mudanças. Estão transformando as sementes. Então, nós temos que estar muito atento a quanto tudo isso. Para quê? Por causa desse movimento que estão falando a respeito da população da Terra, que nós estamos em 8 bilhões de mundo já, né, de pessoas. Então eles querem diminuir para 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Então isso eles vão dizimar quase 6 milhões e 200 milhões de pessoas. 6 bilhões e 200 milhões de pessoas têm que sair fora da Terra. E como que faz? Pega os mais influentes da Terra, seriam esses políticos de renome, essas pessoas que estão tudo rica aí, né? Então eles vão fazer já uma base lá nesse outro planeta que nós temos próximo de nós aí, que é Marte. Eles vão fazer uma base lá. Tem até uma brasileira, parece que está indo para lá. Só que vai passar só de ida, né? Vai morrer lá. Mas já é um começo, porque chegando lá vai instalar todos os padrões tecnológicos, tudinho, e depois faz uma outra base, entendeu? E se esse povo, você sabe como que é, se não tiver esse amor de Cristo sobre o ser humano, o próximo, se for uma pessoa com uma mente como aquela de Hitler, então o cara pode muito bem subir para algum planeta aí para cima, ou até para a Lua mesmo, construir uma base lá, entendeu? Solta um veneno aqui na Terra, igual quando eu era guri, tinha um armazém que a gente trabalhava, que a gente tinha um produto que jogava lá, que matava todos os insetos que tinha, né? E não podia mexer ali durante 2 dias no mínimo, né? Mas a gente deixava até 3 dias para poder mexer, não podia nem abrir aquele local. Então, fica lá a pessoa 2, 3 anos, depois volta aqui e não tem mais ninguém. Então, faz uma nova ideia, né, desse povo. Eu já vi umas ideias dessa aí, povo falando. Mas é só para a gente ter um entendimento. Porque a vaidade do ser humano é muito, você vê. Se a pessoa mutila o próprio corpo, você acha que não vai mutilar o corpo de outra pessoa? Então, a pessoa faz modificação em tudo. A pessoa aplica óleo vegetal, óleo mineral no corpo para ficar musculoso. As mulheres fazem plástica, o homem também estão fazendo. Então os pequenos querem ficar grande, o grande quer ficar pequeno. Tem um cabelo enrolado quer esticar, o esticado quer enrolar. O olho que é preto quer ficar verde, o verde quer ficar preto. O ser humano não se conforma, entendeu? As pessoas brancas vão para a praia para ficar preto e o preto vai para a sombra para ficar branco. Você entende? Então não dá, o gordo come menos para emagrecer, o magro come igual um louco para engordar. Então o homem ele é destinado a não se contentar com as coisas, entendeu? Então muitos buscam mais pro lado da sobrevivência. Mas quando passa essa parte da sobrevivência, geralmente a pessoa ela parte para a concupiscência da carne. É aqueles desejos dos olhos, os desejos do ouvido, entendeu? Os desejos da carne. Então a pessoa fica com desejo do qual não necessita ele para sobreviver. Mas é simplesmente um orgulho, uma soberba sobre a sua vaidade. Então a pessoa faz de tudo hoje. Já vi casos aí de pessoa sadia, pessoa normal, que manda arrancar as costelas para ficar com a cinturinha, entendeu? Então pessoas normais, que não tem nada, que manda fazer uma cirurgia para mudar a cor dos olhos, deixar os olhos verdes. Pessoas boas, que não tem nada, manda abrir os peitos para pôr uma bola de plástico lá dentro, entendeu? O que é? Então a pessoa coloca na bunda, coloca não sei aonde, simplesmente por vaidade.
Então, pela vaidade, futuramente estão alertando que até 2048 eles vão estar trabalhando na genética em cima de descendente e dos próprios indivíduos. Então tem um bilionário aí russo que está investindo alto nisso daí. Ele crê que vai alcançar a mortalidade. Porque tem que na verdade nós envelhecemos é nossa célula, nós não envelhecemos na verdade. Que nós somos pluricelulares, né? Nós somos pura célula, na verdade. Nós somos compostos com várias células. Nós começamos uma célula só que se divide, vai se dividir até formar nós. E essa célula, com o tempo, ela se envelhece. E tem uma pesquisa aí muito grande em cima de não envelhecimento dessa célula. Então, não envelhecendo a célula mantém o indivíduo, né? Então, esse é o estudo, coisas desses malucos aí. Os caras têm muito dinheiro e começam a pensar essas coisas, né? Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender que Deus fez o homem, Deus fez os céus e a terra. Nós não temos que se basear em doutrinas vãs. Nós temos que crer em Jesus, saber que toda essa trajetória desse acompanhamento de Jesus, de Deus sobre a humanidade, foi por Adão, pela promessa de Gênesis 3,15. Deus olhou para Noé, olhou com os olhos bons, viu que Noé foi agradável a Deus, porque era um homem de justiça. E Deus escolheu ele para que desse continuidade nessa humanidade. Entendeu? Então, Deus, após ele, chamou Abraão, porque viu que Abraão era um homem que tinha muita fé, era um homem de justiça. Porque para a pessoa ser escolhida por Deus, no caso, você que está ouvindo esse áudio, você está ouvindo esse áudio, você está até agora, nós estamos aí 7 minutos e 15, 7 minutos e 15 segundos já, e 20 segundos já nesse áudio. Se você está me ouvindo, lógico que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus também. Por quê? Porque os escolhidos de Deus, eles sabem, eles entendem a linguagem do homem espiritual é para outro homem espiritual. E a pessoa que é salva, ela escuta, porque já é uma audição espiritual. Não é nada da carne, entende? Porque mesmo que a gente levando a outros assuntos, mas a finalização sempre é para o lado da salvação, entendeu? Então quando Deus olha Abraão e vê ele com aquele coração de justiça, então a alma dele pendeu para Deus, e Deus recebeu. Então quando Deus vê a alma do homem, quando ela é boa, que pende para ele, ele se apresenta. Então Deus se apresentou para Abraão e prometeu para ele todas as nações. E depois de Abraão, até a chegada de Jesus, foi pela promessa que Deus fez por Abraão, que dele ele ia ser o pai de todas as nações. Então ele deu continuidade de Adão, Noé para ele. Lógico, tinha mais lá, Matusalém, outros lá, né? Os filhos de Adão, vem acompanhando, né? Mas aí ele vem pegando as pessoas-chave para determinar com mais força, para dar mais firmeza, entendeu? Então deu uma firmeza em Noé, deu uma firmeza em Abraão, entendeu? E pela promessa de Abraão vem Moisés, porque tem que acolher aquele povo, porque aquele povo já é de Jacó, que já é as 12 tribos ali. Então Deus resgata aquele povo e fala, vamos embora para a caminhada, que agora nós estamos chegando na reta final, vamos embora. E pega aquele povo lá para o deserto, aquele povo sacaneando e tal, e Deus ia insistindo ali, né? Com toda a bondade com aquele povo, e foi, atravessou ali o deserto, entregou o pessoal ali, o Davi pedindo o templo, Deus não, ele tá bom, como Deus é bom, você está pedindo, então tá, faz, fez o templo, entendeu? Derruba templo, arruma templo e vai até chegar Jesus. Então Jesus vai e se identifica, eu sou realmente filho de Deus, estou aqui e tal, olha aqui os sinais. Quais os sinais que tem que ter para ser um filho de Deus? Olha os sinais, vê aí os sinais. João Batista perguntou, vê lá quem que ele é. Falou, vai ver os sinais, você está vendo os sinais? Aí foram falar para João Batista lá que estava na prisão, para ver os sinais.
É mesmo, esse é o Filho de Deus, entendeu? Então ali, quando estavam ali os discípulos acompanhando, via que era um homem de Deus, via que era um profeta, uma pessoa, mas ainda não conseguia ver ainda Deus, entendeu? Por quê? Porque ainda não tinha descido o Espírito Santo, aquele que ia fazer brotar na cabeça. Mas Jesus tinha colocado no coração de todo mundo. Então Jesus vai até o céu, vê ali em Pentecostes o Espírito Santo, emplaca em todo mundo, na memória de todos, entendeu? E já chama também Paulo para essa obra, para completar. Por quê? Porque Paulo era o último. Para mostrar como Deus é. Para também acordar os discípulos. Porque, poxa, um perseguidor daquele como ele era. Que o cristão via ele já corria de medo. É igual a polícia quando chega na favela. E aí, de repente, um camarada implorando por salvação ali, pedindo perdão por tudo, e começando ali com aquela força fazendo a obra, então ali já é uma grandeza de Deus. Então você vê como que Deus é na vida de todos. Como ele é amoroso. Então Deus coloca na mente de Paulo, e coloca de uma maneira sobrenatural, entendeu? Ao ponto de, quando a gente vê ali Atos 15, a gente vê ali aquele encontro dos discípulos, entendeu? E o questionamento, porque os discípulos já estavam judaizando os novos cristãos, entendeu? Já estava tendo até uma contenda, porque eles estavam querendo pegar os novos cristãos e levar para circuncidar, para guardar dias e festas e muita coisa mais. Então tiveram que fazer um conselho ali. Então entraram ali no espírito de oração e o Espírito de Deus revelou que era necessário para os gentios, que é eu, é você, entendeu? Que são os cristãos. O que nós deveríamos fazer? E ele disse, olha, aparta do sangue, por quê? Na época ainda o sangue era contaminado, como é hoje também, né? Mas se a pessoa tem uma consciência e quiser comer, não faz mal nenhum, não. Ele está falando daquela época lá, por quê? Porque ali também não tinha ainda esse conhecimento que tem hoje, né? Sobre o sangue. O sangue contamina mesmo. Você vai comer sangue por quê? Tem tanta comida que tem para comer, né? Mas se você não tem outra comida para comer, só tiver aquilo lá, você pode comer, que ninguém vai morrer, não. Entendeu? Aí, não, olha, se abstenha do sangue, né? Que a gente não sabe como que ele estava comendo naquela época lá. Assim, a população em geral, né? O mundo, aquele mundo daquela época. Fuja da fornicação e de alimento oferecido por ídolo, que na época lá também eles eram muito idólatras, né? Tinha muitos deuses ali, né? Muitos balaíns que ele fala, né? Então, por que a fornicação? Fornicação, porque hoje nós temos assim, cicatrizado em nós que é um casamento. O que é um casamento? Então tem o noivo, a noiva, entrando no corredor da igreja e indo até o altar, esperando ali o pastor para dar a benção, né? Entendeu? Aí o pastor vai abençoar, apresentar a Deus e tal, né? Mas quando a gente vê casamento, quer ver casamento? Casamento a gente vê no livro de Gênesis, lá com Abraão e Isaac. Isaac, vai o servo Eliezer ali na cidade próxima, buscar a prima de Isaac para casar. Aí ele vai lá, tudo certinho, traz essa menina, vem vindo a menina no camelo, aí vem aquele moço lá. Quem é aquele moço? Isaac estava indo fazer a oração a Deus, né? Ele tinha um espaço, um local que eles oravam a Deus. E de lá ele viu uma mulher, ele viu e queria saber que era mulher, começou a aproximar. E a mulher perguntou para Eliezer, que era o servo de Abraão, né? Que era o escravo da casa. Ele até que ia herdar tudo, né? Ia ficar tudo para o servo Eliezer, que aí Deus falou para ele que não. Então ela pergunta quem é. E o Eliezer fala que lá é seu senhor, que lá é Isaac, entendeu? Então Isaac vai lá, encontra ela, recebe ela, leva ali até os aposentos, que era de Sara, que Sara tinha falecido, e dali ele faz dela uma mulher. Então o que você vê nisso? Para Deus, uma relação sexual é um casamento. Então quando encontra duas pessoas, tem ali a testemunha da parte da mulher, que ela aceita, a responsável pela mulher aceita o casamento, o responsável pelo homem também concorda, tá tudo certinho, concordou, os dois, chegou lá, levou pro quarto, casou, isso é para Deus, entendeu? Deus é espiritual e não tem ninguém que entra na frente de Deus, entendeu?